Dunamis Hangout, nosso podcast amado de Reforma e Avivamento. O meu nome é Bruna Moretti, estou aqui com o meu marido maravilhoso. Nick Moretti, feliz que essa temporada tá sendo muito boa. Semana passada foi o episódio do sobrenatural, da loucura, do mover. Na outra semana, a gente falou sobre política e aqui, um dos temas que eu mais queria para 2025. Feliz que o nosso convidado pôde comparecer. Esse não é o tipo de papo que você tá acostumado, mas eu sei que ele é um papo que vai trazer visão e, principalmente, ele vai trazer clareza e verdade. E queria introduzir aqui... Mas antes da gente introduzir, você já sabe que esse podcast ele vai ser bom. Você que tá aí ou no YouTube ou nas plataformas de áudio, já aproveita antes de você colocar aí no 1.5 para acelerar a conversa. Já curte esse episódio, já compartilha com alguém que você sabe. Se você tá no Spotify, faz um download. Verdade. É verdade, isso, né? conta download. Download ajuda a plataforma a perceber que isso aqui é bom. E se você tá sem internet, você consegue escutar. Exatamente. Olha que alegria. Hoje é difícil estar sem internet, mas se você tiver, você consegue. Então você pode compartilhar, curtir e também comentar. Muito bom. Se tem algum outro tema que vocês gostariam de ouvir. E quero apresentar aqui ele que é casado com a Brenda. Ele é pai do Pedro e da Nathalie. É pastor na IP Alpha, formado em teologia, tem uma pós, isso eu achei muito legal. Ele é pós-graduado em sexualidade humana e não com a pós-graduação nacional, mas internacional, isso é chique. E professor, conferencista e escritor, falaremos de um dos livros aqui, David Heiker. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer, um privilégio. Eu sou David Heiker. Prazer estar aqui. Eu sou o David Heiker. Eu sou tudo isso que você acabou de falar aqui. E lendo um papel. Alguns me chamam de David, David. Eu não aguento mais essa pergunta. Como é o teu nome? É David. Eu sou de Belém do Pará, como o nome sugere, né? David Heiker. Belém do Pará. Quer dizer, eu já ia fazer absolutamente uma piada nada a ver, né? Então você tem um nome meio fluido, né? Eu tenho um nome... É um transnome brasileiro? É um nome, Eu vou cuidar pra não... né? Eu tenho que cuidar com as piadas. Né? Mas a minha família veio dos Estados Unidos, de pai. Aí pararam no interior da Amazônia, então eu sou de Belém do Pará. Jesus nasceu em Belém, né? E a Joelma, né? Que são os dois grandes representantes. Figuras. Representantes espirituais. Você já viu o vídeo daquela menina... Aquele jogo de balão que enche de água e se você erra a resposta... vai com a agulha e fura e o balão cai. Certo. E aí a menina virou e falou assim, a pergunta era, onde Jesus nasceu? Ela gritou, Belém no Pará! E saiu correndo. Pois é, velho, mas... E dependendo da atualização da sua Bíblia... Dependendo por que ela foi atualizada... Por quem ela foi atualizada, já podemos falar sobre isso. Mano, esse episódio a gente foi polêmico. No início. Em 2 minutos, a gente já foi cancelado 5 vezes. Que antes do episódio começar, a gente tava cuidado, que a gente ia falar. Você já começa... Caramba. Muito David, bom. eu queria que você pudesse contar e dar um breve resumo. Hoje eu sei que você é pastor, você também tem uma formação acadêmica. Eu achei muito legal a sua pós-graduação. Eu queria só que você desse um pouco do contexto do que você está fazendo isso, antes da gente entrar em algum dos temas, você poder se apresentar também. Então, nós trabalhamos, minha esposa e eu, há 19 anos, quase 20 anos, desde 2005, vai fazer 20 anos esse ano, dentro da área de sexualidade, com o objetivo de capacitação da igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Muito bom. Isso a partir de uma perspectiva de ensino da igreja. Então, a gente trabalha com a interface entre sexualidade contemporânea e o evangelho. Então, não é um trabalho de... Não é exatamente um trabalho grandemente acadêmico, e não é um trabalho assim, de psicólogo, psiquiatra, é um trabalho evangelho e sexualidade. Esse diálogo, essa relação. Então, nós começamos em Belém do Pará, eu tinha 20 anos de idade, então há quase 20 anos atrás, a gente começou de maneira absolutamente despretensiosa e sem planejamento, porque a gente foi fazer um evangelismo muito criativo, né? Vocês devem copiar, porque era muito novidade, era tipo sopa para morador de rua. Né? Impressionante como faltava criatividade, né? Porque todo mundo já fez isso, né? Sexta-feira à noite, porque quinta são os espíritas, né? Então, não pode intercalar. Não pode bater. Eu era batista na época, e aí a gente foi levar essa coisa de tentar encontrar os caras na rua. E aí apareceu um grupo de travestis que estava no mesmo lugar, que a gente nunca havia planejado falar com eles. Eu não fui travesti, eu não era homossexual, meu testemunho é chatíssimo. Se eu contar aqui, as pessoas até desviam de tão sem graça que é.
Eu sou neto de pastor, filho de pastor, casei virgem com a primeira namorada, a gente nem beijava na boca. Vocês lembram dessa fase, gente? Lembro. Não, ela não. Vocês não, né? Não, eu lembro daquilo que ele conta. Que ele conta. Porque eu tenho um testemunho velhas, similar ao seu. A Bruna não, a Bruna tem um testemunho O meu irado. é ao contrário. A Bruna é uma pessoa... Não é ao contrário. Ela chamava outro nome. Não, a Bruna é aquela pessoa que vai pra assembleia e fala assim, eu era traficante, eu era dono da faixa de Gaza. Esse é o testemunho dela. E ex-ramais. Isso, exatamente. Que maravilha. Cara, então, sabe, quando eu é pobre. Quando eu virei crente, foi muito engraçado. Meu irmão virou pra mim e falou assim... Eu falei, gente, vocês iam imaginar, né, que um dia eu viraria crente? Aí ele olhou pra mim com toda a sinceridade do mundo. Ele virou e falou assim, todo doido, presidiário, maluco, não sei o que, não vira crente no final? Você? Verdade. Aí eu olhei assim e falei, uau! Essa é a categoria que a família dela coloca ela. Eu não quero nem perguntar o que aconteceu antes, né? Então, eu não fui um cara assim, eu não cheirei orégano, eu não matei ninguém, eu não fui baterista, né? Coisas graves. E eu fui vendo minha vida, eu ia ser pastor, aos 17 anos eu queria ser pastor, missionário, virgem, branco, hétero na Amazônia. Praticamente um fascista. Né? E aí, cara, eu falei, vou pra rua, tá, evangelizar, mendigo. E a gente voltava, toda semana a gente ia pro mesmo lugar falar com os caras, né? E aí encontrou esse grupo travesti. O que a gente pensou? Nada. Porque a gente era meio lento mesmo. Até que um travesti pediu a sopa, o café que a gente tava levando. Eu tô falando sério. Começou assim. Um travesti olhou e falou assim, não tem pra gente também não. A gente olhou e falou, caramba, olha esse grupo aqui. E aí fomos nos relacionar com essas pessoas, porque toda semana a gente voltava pro mesmo lugar. E a gente constatou 3 coisas. Primeiro, a maioria deles eram de fundo cristão, então já haviam estado nas igrejas. Segundo, a nossa ignorância completa. Eu era um jovem médio evangélico brasileiro de uma família padrão. Eu não conhecia nada, zero. Eu não sabia nem como é que é, para onde vai, o que fala, mas... E o perigo era ele se converter. A gente orava para se converter, mas meio que, né? É legal, e aí? E aí vem a terceira coisa. A tal da frase, a frase que eu ouço, que vocês já disseram, provavelmente, que todo mundo já disse, que a igreja não está preparada. Sim. Essa frase é a frase que a gente existe para diminuir esta frase. Não para resolvê-la, né? Mas pelo menos para perguntar por que nós não estamos preparados. O que falta para minimamente estarmos mais bem preparados para lidar com essa circunstância da sexualidade que de 2005 para cá se tornou absolutamente inevitável. Não está só num gueto de rua, não está só numa uma galera ali, ela se generalizou com o passar do tempo. Então o ministério surgiu dessa demanda, fomos aprendendo com os ministérios que já existiam na época, eram poucos conhecidos, né? Alguns no Brasil e no Canadá, que na época ainda era permitido, hoje é proibido. O que aconteceu no Canadá em 2005 a 2012, 2015, foi proibido e fechou. E não eram coisas criminosas. Não pode ter um ministério que trabalha com esse grupo Não mais. Do jeito que existia. E não eram coisas criminosas, coisas assim, agressivas, nada disso. Era só a existência mesmo, né? E não foi acusado de crime nenhum, foi porque a coisa foi mudando. Mas isso é uma outra história. Então, a nossa formação foi dentro das redes ministeriais brasileiras e internacionais nessa área. E a formação, ela é complementar, porque o nosso trabalho não é exatamente, poxa, vamos ser um sexólogo e falar grandes coisas sobre sexualidade. Isso é legal, eu conheço gente que faz isso, e eu posso até ajudar, mas é a relação do evangelho. É uma coisa mais pastoral, discipulado, aconselhamento. Então, a teologia ela é muito importante. Inclusive, meu livro se chama O que Deus tem a ver com sexualidade. Ele se chama O que Deus tem a ver com sexo, mas o termo melhor é O que Deus tem a ver com sexualidade. Porque essa é a relação importante. Então, a formação secular ela é importante para pensar a sexualidade, mas sem uma formação teológica, a gente fica meio limitado para enfrentar os desafios do dia a dia, do discipulado, do aconselhamento de cristãos com atração pelo mesmo sexo, com questões ligadas à disforia de gênero, a famílias que enfrentam isso com os seus filhos, relacionamento, tem a pornografia também, que é um tema que a gente sempre está falando, que é uma epidemia na igreja, relacionamentos e assim por diante.
Você E falou... esse ministério, desculpa, só pra entender, esse ministério é você e a sua esposa, vocês trabalham nisso juntos? Trabalhamos hoje muito no Instagram, nas redes sociais, né? Perfeito. A gente tem um perfil mais de ensino e as nossas formações, elas existem, são online e elas estão concentradas lá na rede social, no Instagram. Muito bom. Você falou algo dessa frase, né? Que a igreja não está preparada. Só para trazer um panorama um pouco mais geral disso, eu e o Nick, a gente estava na Austrália, alguns anos atrás, e a Austrália é conhecido por ser um país extremamente woke em todos os aspectos. Então, quando a gente chegou lá, uma cristã que a gente conheceu, ela virou para um menino que estava com a gente, ela falou assim, e você veio, uma cristã brasileira, ou seja, ela tem toda a família cristã, tudo, estava estudando teologia lá. Ela virou para um menino que estava com a gente e falou assim, você, por acaso, tem a girlfriend? Ela falou, oh, no, I'm sorry, ou perdão, a partner. Ou seja, um parceiro, que no caso no inglês não é parceira ou parceiro, é só… Sim. É uma palavra só, uma palavra neutra. Então, ela já estava, de maneira implícita, não querendo falar menino ou menina, mas sim dentro do contexto cristão. E também não abrange grau de intimidade, né? Partner é aberto. Qualquer não é tipo assim, de girlfriend sexual ou amoroso. Ou amoroso, exato. Não é sobre um namoro, um noivado, um casamento, não. É um parceiro de uma maneira geral. Porque eu não te agrido com a minha suposição sobre você. Exatamente. Esse é o preceito. E aí, a gente viu que por mais que a Austrália, que é um país super woke, que tem várias políticas, que tem tudo que corrobora para isso, ainda assim lá a igreja, por mais avançada em vários aspectos, também não sabe lidar. Então você tem dois extremos, e eu acho que a gente podia falar disso, que é, um extremo é venha como está, mas não mude. Então a igreja, não, só vem, venha todo mundo, você não precisa mudar, só fica aqui com a gente vai vendo o que a gente faz, ou não venha. Não venha. Então, você acaba sendo muito agressivo até na maneira como você trata. Né? Você exclui a pessoa do evangelho, sendo que não é isso que Jesus fala. Então, essa ambiguidade, esses extremos, até num país que é super, entre aspas, desenvolvido nesse aspecto, a igreja ainda assim não sabe se posicionar. Antes de falar dos extremos, eu queria fazer um comentário sobre o tal da palavra que ela usou. É no seguinte sentido. O movimento LGBTQIA+, ele não é um movimento que fala predominantemente sobre sexo. Isso passa despercebido por muitos de nós. O movimento LGBTQIA+, fala de 3 assuntos principais. E a sexualidade é a plataforma para a discussão destes assuntos que são mais importantes. E estes assuntos, eles fisgam o coração dos adolescentes, das gerações mais novas, de maneira muito profunda. Eles são extremamente hábeis em comunicar, porque eles engatam nas questões fundamentais da nova geração. Eles falam sobre uma identidade, então como você se identifica, como você se constitui, como você constrói a sua identidade. A tese contemporânea é que você é a sua sexualidade. Os seus afetos são a base de quem você é. Você é o que você sente. O que você sente é o seu patrimônio central, é a sua essência. E qualquer coisa que vá de encontro à fluidez, a você viver cada um dos seus desejos, afetos e atrações, está atentando contra a sua existência. Inclusive, tem que ser criminalizado. Isso é tão verdadeiro que se um pastor hoje pregar, olha, o adultério é pecado de um púlpito, uma pessoa que adulterou, que adultera ou que é tentada a adulterar, ela pensa assim, então para seguir Jesus eu tenho que deixar de fazer uma coisa que eu fiz, faço ou sou tentado a fazer. Ele fica no campo do fazer. Mas se o pastor fala, olha, a prática da homossexualidade, de acordo com a Escritura, que ninguém é obrigado a crer, mas o que ela diz é que é pecado. Muita gente reage assim, então para seguir a Jesus eu vou ter de deixar de ser quem eu sou? Fulano, então, você está dizendo que ele vai ter de negar a sua identidade? Porque ele associa o que ele sente, a atração, ele associa até mesmo a prática a quem ele é. E esse atrelamento é o que a gente chama de revolução afetiva. É o maior problema contemporâneo, cultural. Eu estou falando a maior questão de todas. Porque ela alça os afetos, a posição de identificação do próprio indivíduo. Então, esse é o primeiro ponto. Eles trabalham eles trabalham quem você é. A primeira pergunta de um coração adolescente é quem eu sou. Eu vou te ensinar quem você é. Você ganha uma nova identidade a partir
determinada cosmovisão. Através daquilo que você sente. Que é uma cosmovisão, que é uma antropologia, que é uma maneira de ver o ser Perfeito. humano. E que tem consequências. A segunda coisa é o sentido de comunidade. Então, quando você descobre quem você é, agora você ganhou uma família internacional que tem as suas liturgias, os seus ídolos, que tem o seu culto, a sua maneira de falar, o seu vocabulário, e você agora pode ser quem você é, e é baseado em amor, afeto, diversidade, igualdade. E esses propósitos, essas ideias vão chegar no terceiro elemento, que é mudar o mundo. Então, é uma galera que está ensinando quem eu sou, me dá uma família, não baseado em Cristo ou em Deus, mas baseado em uma ideia Tribal, quase. Tribal de identidade compartilhada, e me chama para mudar o mundo. Um propósito. Um propósito, porque se você aplicar essas ideias, falar desse jeito, e aí as empresas vão aderindo, os governos vão aderindo, porque, poxa, a gente precisa de um mundo de alegria, de felicidade, de diversidade, vamos superar essas estruturas, essa outra forma de viver, que é basicamente cristã, e a gente vai ter um mundo maravilhoso. Eu lembro que há 2 anos atrás eu estava em Londres, em junho, era o mês do orgulho LGBT. Cara, Londres está totalmente, como é que fala? Com bandeira, decorada, né? A sensação que eu tinha era de Natal. Faltava só alguém chegar e falar assim, como fala no Natal, Feliz Natal, alguém chegar e falar assim, Feliz mês do orgulho gay. Porque a ideia era, cara, tá todo mundo vivendo a ideia de que se a gente tomar essas bases, isso vai nos dar uma sociedade muito melhor. Uma sociedade de amor, de alegria. Então, o coração adolescente se pergunta quem eu sou. Ele é respondido. Ele se pergunta que grupo eu pertenço. Eu te dou uma comunidade internacional. E terceiro, ele quer mudar o mundo. Qual é o meu propósito? E é por isso que tem bandeira, é por isso que tem militância, é por isso que tem estratégia, porque é uma coisa organizada. E a gente está discutindo o que na igreja? Sexo. A gente está discutindo, pode ou não pode fazer sexo? Eu posso ou não posso masturbar? Quando é que eu posso fazer aquilo outro? A gente fica numa discussão muito periférica, vinculada a muita moralização apenas do que eu faço, e perde o que está fisgando o coração da galera, que é a associação de sexualidade com identidade, construção de comunidade, que é um problema nosso, que aí chega na tua pergunta. Como é que a gente vai fazer frente a essa comunidade? A gente tem que fazer frente com a comunidade que o Evangelho propõe, que é a igreja. A gente está conseguindo fazer essa comunidade a partir de Cristo? Ou a gente está caindo nos extremos que você falou? Entende? A gente consegue comunicar para o menino que, por mais que ele possa até admirar o movimento social ABC, não há movimento nenhum que redime o ser humano, a não ser a Cristo, a cruz de Cristo e o Evangelho. Então, a tua pergunta ela é muito importante, porque por causa da nossa dificuldade em criar a comunidade que fala a verdade em amor, nós estamos perdendo territórios muito facilmente. E o movimento LGBT é extremamente competente na comunicação e na criação desses espaços, que tem até um viés religioso, se você parar para pensar. Porque assim como o Evangelho te fornece uma identidade, te fornece uma comunidade, um propósito, essa, entre aspas, religião secular também te fornece tudo isso, mas não a partir de Cristo. Responde às perguntas da cosmovisão, né? Ela onde busca eu vim. nas questões centrais de quem sou eu. E aproveitando que a gente foi para esse gancho, de onde vem essa competência? Você fala do movimento? Do movimento, essa aperfeiçoação narrativa, porque eu quero criar outras provocações, eu acho que é legal entender essa competência de onde é que está esse acerto narrativo, porque o ponto central é uma cosmovisão. É uma proposta de como entender o mundo. E o ser humano, né? E de me entender e depois de me entender no contexto. Exatamente. Que é completamente oposta à Bíblia. E só nessa conversa você já entende por que não vai funcionar. Mas é legal a gente dar o passo adiante de por que é tão competente essa conversa e por que a gente talvez é tão incompetente nessa conversa. Eu vou começar pelo final. Nós somos, em geral, incompetentes porque nós confundimos sexualidade com sexo. Sexualidade não é sinônimo de sexo, relação sexual. Você não tem sexualidade você não começa a ter sexualidade quando começa a fazer sexo. A gente usa expressões do tipo vida sexual ativa, como se a pessoa, antes de fazer sexo, fosse desativada. Não há vida sexual
desativada. Você nasce com sexualidade. Sexualidade é inevitável. Você tem sexualidade desde o ventre da sua mãe. Embora haja fases de desenvolvimento, a sexualidade está lá no corpo sexuado, com genitália. A criança não faz sexo, ela tem sexualidade, mas fazer sexo é crime. Então, primeiro, a gente tem uma ignorância profunda sobre a amplitude e a complexidade do que é a sexualidade. Ela não se resume a discutir apenas quando e como eu faço sexo, se é antes do casamento, depois do casamento. Essa coisa é importante. Mas isso é um capítulo dentro deste negócio chamado sexualidade, que é uma potência criada por Deus, transversal, quer dizer, tem a ver com o corpo, tem a ver com o que é material e aquilo que não é material, que ela é relacional, ela passa por várias discussões de identidade e propósito, e isso nos escapa, porque a nossa ignorância nos conduz a pensar, vamos falar sobre a lista do que eu posso fazer e a lista do que eu não posso fazer. Então é uma coisa muito higiênica, é uma coisa muito moralista, no sentido de apenas discutir regrinhas e sem pensar que sexualidade é uma coisa mais ampla, né? Que está pensando o ser humano como um todo. Esse é o primeiro ponto. Então a nossa incompetência vem daí. Por que o movimento LGBT é competente? Ora, porque eles são fruto de uma construção muito, muito antiga de discussão de sexualidade, que a gente talvez não tenha tempo aqui, que remonta ao século XX, remonta a toda uma história de como a desconstrução foi sendo feita. Eles são experientes em desconstruir. Perfeito. E, veja, desconstruir não é destruir. Isso é importante. Por exemplo, você ouve muito assim, ó, o diabo quer destruir as famílias. Você já ouviu essa frase? Com certeza. Já, com né? certeza. Mas aí vamos perguntar o seguinte, hoje tem mais famílias no mundo, tipos de famílias, ou tem menos tipos de família? O que seria tipo de família? Tipos de família. Hoje existia uma família, a família que a gente considera tradicional. Marido, mulher e filhos. Hoje tem menos tipos de família, ela foi se extinguindo ou elas foram se multiplicando? Multiplicando. Então hoje tem, entre aspas, mais famílias ou mais tipos de arranjos familiares do que antes. Sim. Então aí você pergunta, como é que é essa destruição? Não é pela proibição, olha, eu vou proibir ter família. Pelo contrário, é uma desconstrução. Perfeito. Não é uma aniquilação, é Exatamente. desvirtuar. É você pegar a estrutura e olhar para as partes que ela tem, colocar na mesa como se fosse um Lego e dizer assim, monte como você quiser. E todos os arranjos que surgirem são tão naturais e legítimos quanto aquele arranjo que você chamava de natural. Porque você só chamava aquele arranjo de natural porque você foi educado a isso, porque você é opressor. Perfeito. Porque aquilo de natural não tem nada, aquilo é também uma construção. E a gente não vai proibir esse arranjo, entre aspas, original, mas vamos criar diversidade tal de arranjos que família já não significa nada. Porque ela significa qualquer coisa. A gente vai eliminar as regras. É a desconstrução de tudo, a partir do interno. Então, o movimento LGBT vai discutir sexualidade falando sobre quem você é. Não vai ficar te dando... Cara, para pensar. Qual foi o último discurso que você viu, até produto cultural, que fica dizendo transe, transe, transe? Isso até uma discussão. Existe. Eu não estou dizendo que não existe. É só pegar a última música do Zé Felipe. Que ela vai falar isso. Não, o que eu quero dizer é assim, isso existe. Promiscuidade, lógico. O que eu estou tentando dizer é que é mais do que isso. Esse é o capítulo 1. A coisa é da discussão de quem eu sou, qual é a linguagem que eu vou usar. Essas coisas parecem nem estar falando de sexo. A gente está falando de coisas muito mais profundas do ser humano. E nisso você está falando da questão da desconstrução. Acho que esse é um fator fundamental da nossa vida como cristão, de entender na nossa cosmovisão que o diabo não vai te deixar desempregado. Quando a gente vai falar de trabalho, ele vai fazer o seu trabalho virar seu senhor. Claro. Esse padrão de não aniquilar, mas desvirtuar, é o padrão de operação do inimigo. E acho que esse ponto de... Não é que ele quer que você fique solteiro sem uma família. Não, ele quer criar percepções novas de família, a qual você aceite. É uma destruição pela desconstrução daquilo que a gente considerava padrão. Né? E a narrativa de igreja, a narrativa de nós como igreja, ela tá nesse lugar da pureza sexual, que é válida. Lógico, faz parte. Mas ela não evoluiu para essa... Tô tentando sintetizar seu argumento de uma maneira mais... mais vamos dizer assim, chucra, resumida. A gente sair do debate apenas da santidade
ir pro debate também do que é legítimo, o que não é na minha percepção como pessoa. Tipo, o que eu sou e como é que eu me sinto. Como os seus afetos, principalmente, Tá. você sente. Tá bom. Imagina, eu tenho atração pelo mesmo sexo. Como é que eu vou lidar com isto? Que papel isso terá na minha vida? Na definição não só do que eu faço, mas de quem eu sou. Então, entende? Então, Perfeito. o afeto, o que eu estou chamando de afeto, Uhum. a gente pode classificar como afetos são as nossas reações emocionais ao mundo. E nós, como seres afetivos, reagimos toda hora, tá? Em todo momento. E você não pode simplesmente fazer parar um afeto. Isso não só na sexualidade. Por exemplo, você já teve medo de algo e ficou se sentindo mal porque estava com medo? Uhum. Ou seja, você está sentindo e você está julgando a pessoa que está sentindo que é você também. Então é como se você não tivesse, entre aspas, o controle. Você, se pudesse escolher, não teria medo desta caneca, mas você já está com medo da caneca. Portanto, o afeto é uma reação. Eu não decido ter o afeto, eu decido o que eu faço com o afeto que está aí. Então, que papel ele terá na minha vida? Afeto está na zona emocional e existe as atrações eróticas. É o mesmo raciocínio. O ser humano é um ser erótico. O que significa isso? Existem coisas na realidade que despertam a atenção erótica dele. Uhum. E ele foi feito assim por Deus. Deus é o criador do erótico. Não confunda erótico com pornográfico. Tá? Perfeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus é o criador do erótico em Gênesis 2, quando diz assim, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Este amor que leva à união é o amor erótico. Uhum. Por quê? Porque, inclusive, o nome, a atração, vem disso, que é magnético, é o amor do movimento, é o amor que faz Adão querer encontrar Eva, inclusive fisicamente. Uhum. Ele não está indo até Eva de maneira dolorosa, ele está indo porque ele quer, Uhum. ele deseja Eva. Só que isso caiu. Então, a teologia a gente entende que tem a criação e tem a queda. A galera esquece da queda, né? Então, a queda afetou todas as coisas, inclusive as atrações eróticas e afetivas. Então, voltando para hoje, eu estou aqui existindo, eu tenho reações afetivas eventuais, reações eróticas eventuais. E eu vou ter de decidir qual será a minha relação com elas. Se elas vão definir quem eu sou, primeiro passo, a minha identidade estará calcada neste elemento, e se elas vão definir o que eu faço, a minha ética de vida, o que eu escolho praticar. Entende? Uhum. Então, toda discussão é uma pessoa que crer em Cristo, ela vive pelo que crê ou vive pelo que sente? Então, o Evangelho propõe, como Paulo fala em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, o viver que agora levo neste corpo, vivo pela fé. Então, o Evangelho propõe que eu, diante das minhas atrações afetivas e eróticas, que podem me levar a pecar, eu decida viver pelo que eu creio. Negando a mim mesmo. Exatamente, porque veja, isso mesmo na heterossexualidade. A gente pode falar sobre a homossexualidade porque ela é diferente em alguns aspectos. Mas todo heterossexual também, de certa maneira, vive este dilema. Todo cristão vive esse dilema. Porque todo mundo tem atrações afetivas eróticas capazes de levar a pecar. Se você pudesse escolher não ter, você escolheria. Uhum. Eu sou casado há 18 anos. Eu creio que devo ser fiel à minha mulher. Fidelidade à minha mulher é uma crença, não é um afeto. Uhum. Eu não sinto fidelidade, eu não me arrepio, eu não sou tentado a ser fiel. Não é uma emoção. Não é uma emoção, não é uma razão. reação erótica, não é uma reação afetiva, é uma crença. É uma ideia. Eu li na Bíblia e falei assim, eu creio nisso. Veja, o fato de eu crer nisso e praticar isso por 18 anos não me blinda afetiva e eroticamente. Se eu pudesse escolher, o que eu escolheria? Nunca mais senti isso e continuar fiel. Eu já não escolhi que eu quero ser fiel. Então, Deus, tira esse negócio de mim. Que droga, não quero ter que ficar lidando com isso. Porque as atrações são inconvenientes, uma vez que elas são reações, elas não são decisões minhas. Eu decido o que eu faço com cada uma delas. Entende? E eu só vou decidir não vivê-las, portanto, elas não vão definir o que eu faço,
se eu amar a Cristo mais do que a mim. Então, a gente roda e chega na questão central. É quem eu amo mais. Me define. Quem eu amo mais, eu obedeço sempre aquilo que amo mais. Portanto, a discussão toda é qual é a relação dos afetos com a minha experiência de fé. É uma relação tensa entre o que eu creio e o que eu sinto. O discípulo de Cristo é aquele que vive pelo que crê enquanto convive com o que sente. Essa frase é muito boa. E isso é um grande desafio. Não apenas para a galera que tem atração pelo mesmo sexo, embora para eles seja mais difícil por causa do estigma e toda a questão que a gente pode falar, mas para todo o cristão vai por aí. Porque, repete essa frase, eu não lembro mais. Eu vivo pelo que creio e convivo... O discípulo de Cristo é aquele que... Vamos melhorar. O discípulo de Cristo é aquele que vive pelo que crer, enquanto convive com o que sente. Porque qual é a ênfase da frase é o ato de crer não me blinda. De ter que conviver com todas essas sensações. Mesmo na heterossexualidade. Perfeito. Porque, cara, eu casei com a primeira namorada, eu falei, né? Então eu tinha 19 anos, se eu decidir que eu quero fazer sexo só depois de casar, mesmo na heterossexualidade, eu poderia apertar um botão e falar, Deus, me deixa offline. Porque todas as atrações por essas meninas, que são meninas boas pessoas, poderiam até ser minha esposa, mas elas não são, e eu não quero. Então aperta aqui, eu fico offline. Quando a minha esposa aparecer, que o senhor saberia quem é, quando ela aparecer ali na frente do bebedouro do acampamento de jovens, que é o poço de Jacó, basicamente. Onde, aliás, Jacó não, o poço onde Rebeca foi encontrada, né? É o bebedouro do acampamento. Ou a cantina do acampamento. Bebedouro da farm, Dunamis Farm. Mas posso falar, adolescente não bebe água, né? Mas chegou na hora do culto. Adolescente não bebe água? Não bebe, eles não bebem água. Na hora do culto é o adolescente já é um problema, né? Tô brincando. Adolescentes são maravilhosos. Não, vocês são presentes da igreja. 200. Coração coreano. Vocês são deles. Eu amo adolescentes. Faz assim pra eles. Mano, essa frase isolada vai ser um forte. Eu amo adolescente. Não, eu acho assim, o conselho para os adolescentes é o conselho de Nelson Rodrigues. Envelheçam. Faz assim pra eles. Aqui, ó. Coração Cara, coreano. eu odeio isso. Minha mulher é fascinada em dorama e eu nunca entendi. É um mini coração. Coreano. Não, eu sei o que é. Cara, tem que fazer um vídeo. É que é muito... pra você que tá no Spotify, a gente tá fazendo um mini coração coreano. Um coraçãozinho coreano. São 15 episódios pra ter um beijo. Eu odeio isso. Não, eu não consigo. Isso pra mim é algo... Pra mim é diabólico. Pousando no amor. É diabólico. É diabólico. Não, tem, assim, um super parênteses, né? Tem algumas meninas que eu converso, né? A gente entra em alguns aconselhamentos. Você vai mesmo entrar no buraco negro do dorama? Vou. Tá bom. Vou falar. A gente tão no caminho agora, peraí que eu tô tentando lembrar onde a gente tava, né? A gente volta vai lá, depois a gente volta. A gente volta depois. Eu parei lá. Mas, assim, em alguns aconselhamentos com as meninas, às vezes elas vêm com umas questões de: nossa, Bru, eu tô com tanta luta dentro, parece que minha mente, eu tô batalhando com algumas questões sexuais, mas, pô, eu me guardo, etc. Eu nunca beijei nenhum menino, eu me guardo, mas eu tô batalhando com isso. E ele falou assim: tá, vamos ser sincera, que tipo de música você tá escutando? Aí começa Justin Bieber, Harry Styles, Taylor Swift, beleza. Ela falou assim: que tipo de série você tá vendo? Dorama, série de amor, adolescente, esses romances adolescentes. Eu falei: tá, então o que você tá fazendo com você mesmo é tendo uma masturbação emocional. É isso que tá acontecendo, porque você fica ouvindo e assistindo esse tipo de série e o tempo todo, alimentando isso, algo dentro de você e achando que isso não vai ter efeito na sua vida espiritual, na sua alma e no seu corpo. Vai ter sim efeito. E isso não é algo, então nunca assista dorama, nunca assista nenhum filme de romance. Eu, particularmente, cresci assistindo filme de romance. Tem algo muito lindo sobre romance, que é o romance do próprio Cristo com a noiva, que somos nós. Então, assim, esse romance, ele também é algo do Senhor que vem sendo deturpado. Mas não é sobre não assistir. Tá bom, você tá no momento de você poder assistir algo disso e isso, não mexer com o teu coração, não mexer com a tua mente. Ah, não tô. Eu tô me guardando, Senhor, esperando a pessoa certa. Eu tô com batalha. Então eu vou escutar uma música que só vai piorar e assistir algo que vai piorar.
até o meu próprio relacionamento com Deus. Então não é sobre poder ou não poder, mas é sábio você fazer isso nesse momento da sua vida, mas é batata. Eu tô com batalha, tá, o que você tá ouvindo, o que você tá assistindo. Mas além disso, quer dizer, eu entendi o que você quis dizer, a questão também é que é preciso ter um pouco de humanização do indivíduo, né? Tipo assim, vai passar por isso. Uhum. Então as pessoas, elas querem fazer algo espiritual para que não sejam tentadas. Então, tipo assim, eu lembro disso, porque meu problema era ver pornografia. Eu tinha aquele padrão todo, eu não conseguia parar de ver pornografia. E aí, quando era adolescente, né? Então eu tocava, e as pessoas tentavam me ajudar, assim, vamos fazer coisas espirituais. Isso é bom. Uhum. Eu entendi o que você quis dizer. Então eu deixo de ver, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou para a igreja, e eu fazia tudo isso. Eu via Cassiane 1 hora, né? O que é maravilhoso, né? Eu tô brincando, Cassiane... Não. São 500 graus de furo, fogo e poder. Você vai respeitar a Cassiane aqui, é muito bom. Então, 500 graus, que isso? Tá bom. Cassiane com um dorama depois? Lembra um dorama ao som de Cassiane? Você quer fundar o Dorama Gospel agora? É a sua próxima empreitada. Dorama pentecostal. E aí, o que acontece? Então eu orava, eu jejuava, e eu sou músico de formação, para vocês terem, sempre problemático, né? E aí, eu tentava fazer essas coisas... Baixista ou tecladista? Violão e baixo. Viu? Sabia que tinha baixo no meio. Sempre tem baixo, que a pessoa mais legal da banda é o baixista. A pessoa mais... E a segunda mais problemática. Eu descobri o baixo há pouco tempo. O baterista não é crente. Pra mim, eu tenho uma dificuldade de entender onde é que tá o baixo. Cara... Na hora do louvor. É mesmo? Cara, isso é verdade. A Bruna fala, por que não tá, o baixo tá desligado? Porque ele tá ali, Bruna. Ele tá ali. Não tá. Preconceito. Teve um dia que eu virei, assim, no culto. Tava com o microfone na mão, a gente ia dar os avisos. Eu falei assim, virei pro cara do lado e falei, vem com o groove do baixo. Aí ele virou pra mim e falou, eu sou a guitarra. Eu falei, desculpa. Ela olhou pro guitarrista e falou assim, vem com o groove do baixo. E ele, eu sou universal. Eu sou a guitarra. Aí ela... toca aí o negócio. Tá bom. Mas o que eu queria dizer? Vamos voltar para o assunto. Desculpa. Tipo assim, então, por mais que a pessoa não veja, por mais que a pessoa ore muito, isso é bom, isso vai fortalecer, legal. Só que, veja, ela tá no mundo e ela vai ter de lidar com isto. A palavra que mais me remete a essa ideia, que é, voltando à minha história, né? Eu não queria ter de lidar com a tentação. Eu já ficava em crise porque a pornografia me atraía. Então eu queria ser espiritual de um jeito que eu não tivesse que lidar com aquilo. Isso me frustrava muito. Então, o que eu estou querendo dizer? Os afetos vão acontecendo. A pessoa precisa aprender a administrar. Exatamente. Exatamente. Então, o que você está falando é uma maneira de administrar. Eu estou lidando com isso. Então, não é que é pecado ver isso ou pecado... Não, eu entendi o que você está falando. Então, é o trabalho de administração da minha própria natureza erótica e afetiva que existe. E ela não vai ser extinta. Que é uma natureza pecaminosa até Jesus voltar. Não, eu não estou usando natureza agora como natureza pecaminosa. Estou falando da minha humanidade. Tá bom. Que é pecaminosa porque a gente é caído. Isso. Tá certo. E só vai ser resolvido. Exato. Um lugar onde ninguém vai ter uma crise, nenhuma memória, nenhum problema, que não vai sentir nada, é só no céu. Aqui a gente vai precisar administrar o que sentimos. E nós não precisamos de uma maldição para nos dar mal. Bastam as bênçãos mal administradas. Muito bom. Porque o afeto não é uma maldição. O afeto, o desejo não é uma maldição. Nós somos seres desejantes porque somos eróticos. Deus nos criou assim. Afetados pela queda, temos problemas de competência de que fazer com isso aqui que desejamos. Mas é uma bênção, é uma estrutura criacional. A mão de Caim que matou Abel não foi criada pelo pecado. A estrutura foi criada por Deus. Sim. Só que antes da queda, que a estrutura só poderia ser direcionada para a glória de Deus, só para fazer o bem. Agora, a mesma estrutura você faz o bem e você mata alguém. Então, depende do direcionamento que eu dou para aquela estrutura. A sexualidade é uma estrutura criada por Deus que pode estar mal direcionada ou não. Eu acho que um ponto que você tocou que é importante, desses níveis de, tá bom, essa autoanálise de reconhecer aquilo que me leva a pecar e aquilo que não vai me levar. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu nunca assisti pornografia
na minha vida. Sim. Nunca, nunca, nunca. Pra falar que nunca, eu lembro na minha infância, quando… infância, adolescência, que a galera falava de pornografia. Eu falei, gente, que negócio é esse que vocês estão falando? Eu falei, me mostra pra eu ver o que é que vocês tanto falam. Eu lembro que eu vi 1 segundo, eu fiquei horrorizada. Eu falei, pelo amor de Deus, eu falei… Isso que eu vim do mundo, nunca tive Mas era que tinha um sexual. testemunho forte, né? Ah, não, mas Não, mas o meu foi pro outro lado. Depois te conto. Não, ele garante que é ruim, né? Ela não prestava. Mas… Ela não prestava. Não, mas não mesmo, tá tudo bem. Mas eu tô brincando, vai. Mas ninguém presta no final, né? Só Jesus. Mas Só Jesus. Ó, que é esse Cassiane. No final do dia, assim, eu vi 1 segundo daquilo, eu já achei aquela parada muito esquisita. Falei, cara, eu não quero ver isso, não era cristã, e eu decidi que eu não queria ver aquilo, porque eu achei aquilo horroroso. Então, eu percebi que, ao longo do tempo, alguns tipos de filmes, pra mim, que às vezes tem alguma cena um pouco mais… que mostra um pouco mais de nudez, etc. Beleza, eu vou lá, eu pulo no Netflix e tal. Mas, cara, algumas outras pessoas que lidaram com essa questão da pornografia, aquilo é uma pedra de tropeço gigantesco pra eles, que é muito diferente da minha experiência pessoal. Não é algo que eu fico vendo, algo que eu pulo se tem alguma cena que, principalmente, não sei, ela aparece do nada. Mas eu entendo que existem limites. Então, se eu sou uma pessoa que tô batalhando na minha mente com essa questão de, vamos supor, em relação ao meu namoro. Eu tô namorando, mas eu tô sentindo atração. E aí tem essa questão da traição. O que vai acontecer, pode isso acontecer. Tá tomando lugar. Cara, que eu vou fazer primeira coisa que eu vou fazer não é escutar uma música que fala sobre traição. É administração. Então, você tá administrando você precisa algo. ser um pouco autoconsciente, self-aware da sua vida, daquilo que você tá sentindo naquele momento. E, pô, ser inteligente, não pode ser… Mas eu queria falar uma coisa, comentando o que você acabou de dizer, que isso é importante. É assim… vamos pegar a questão da pornografia para exemplificar e aí a gente vai alargar para chegar até a sua experiência. Que você falou, não veio pornografia, mas no fundo, nos bastidores, as experiências são parecidas. O que é a pornografia? A pornografia é uma estratégia pecaminosa do nosso coração caído para obtenção de uma coisa legítima que todo mundo precisa, que é uma experiência de felicidade, prazer. De baixa qualidade, fora de Deus. Eu vou repetir. Pornografia é uma estratégia pecaminosa do nosso coração caído para obtenção de prazer de baixa qualidade, fora de Deus. Certo? Então, quando eu estou indo à pornografia, eu estou querendo que ela me forneça algo. Consolo, conforto, excitação, felicidade. Eu quero me sentir bem. E ela me promete que vai me dar isso. Por quê? Porque a vida é difícil. Porque eu estou entediado, porque eu estou irado, porque eu estou estressado, porque eu estou cansado. Então, eu lido com a carga da vida, indo ao meu ídolo para ele me fornecer algo. Deus não me deu a pornografia para me consolar, para ter experiência de felicidade e prazer. Coisas que eu preciso. Então, veja, prazer é uma necessidade humana. Deus nos criou para ter prazer nele. Então, como ele não me deu a pornografia para me consolar, eu deveria, diante das dificuldades da vida, procurar quem? Deus. Eu deveria fazer de Deus a minha fonte de prazer, de felicidade, de consolo, de alegria. E naquilo que ele me deu. Naquilo que ele me deu. Se eu sou solteiro, eu vou ter de encontrar prazer em Deus e na vida de solteiro que ele me deu. Se eu sou casado, eu preciso encontrar prazer na vida de casado que ele me deu. E aí, veja, você não ia à pornografia porque ela não se tornou esse ídolo. Exatamente. Ela não se tornou. Para muita gente, ela se tornou. Então, a idolatria do coração é o pecado mais profundo do que o ato simples de ver o vídeo pornô. E geralmente a gente chega a Deus e fala, Deus me perdoa porque eu vi um vídeo que não deveria ver. E a gente não pede perdão porque no momento do dia difícil a gente não foi a Deus. Muito bom. Nós o substituímos pela criação. E colocamos a criatura no lugar do Criador. Muito bom. E o nosso pecado maior não é ver o vídeo, que é um pecado também. É o pecado de olhar para Jesus e dizer assim, tudo que o Senhor me deu para ser feliz hoje não é suficiente. Eu preciso de uma coisa que o Senhor não me deu. Muito bom. Não é suficiente aos meus olhos, né? Porque a gente sabe que Cristo é suficiente. Mas aos meus olhos não é. E eu não considero, por isso eu vou atrás de uma coisa que o Senhor não me deu. Se o Senhor tivesse me dado, é como se ele dissesse que Cristo é insuficiente. Sim.
Só que quando eu tô lá transando com meu namorado, no final do dia é o mesmo princípio. Por quê? Porque ele não me deu. Aquele namorado não foi me dado como cônjuge. Ele não me pertence, eu não pertenço a ele. Então eu estou indo aquilo que Deus não me deu. Portanto, a cobiça, que é pôr a atenção erótica e desfrutar daquilo que Deus não nos deu, por isso que o mandamento diz: não cobiçarás a mulher do próximo, as coisas do próximo. Quer dizer, tem a ver com o que não é meu. É porque o mandamento não fica só na mulher. Fica mulher, casa, inclusive fala animais. O contrário da cobiça não é a ausência de desejo sexual, de atração sexual, porque todo mundo vai ter atração sexual. O contrário da cobiça é gratidão. Porque gratidão é o foco e o desfrutar daquilo que Deus me deu. Muito bom. Muito bom. Então, quer o pecado seja ver pornô, quer o pecado seja fazer sexo com a minha namorada, quer o pecado seja outras coisas que eu uso no lugar de Deus para me consolar, para me confortar, é o mesmo pecado no bastidor do coração, embora o comportamento seja distinto. Muito bom. Muito bom. E aproveitando esse gancho, a gente repousou no tópico anterior na questão do estigma. Sim. De como o estigma ele fortalece essa percepção de identidade. Porque hoje eu percebo isso. Eu tive uma conversa com um rapaz, que eu já mencionei algumas vezes, que é um rapaz que eu conheci há muitos anos. Eu cresci com esse adolescente, em todo acompanhamento dele. Quando ele tinha por volta de uns 17 anos, ele me chamou para uma conversa. E ele virou para mim e falou assim: Nick, eu queria falar que eu sou bi. Certo. E a minha pergunta para ele foi: bicampeão? E ele: não, eu me sinto atraído por menino e por menina. E eu conheço esse rapaz de formação tal. E eu vi no processo dele uma mudança no jeito que ele falava, no jeito que ele se portava, no jeito que ele interagia no ambiente. Como ele se vestia. Principalmente como ele se vestia. E eu fiz, dentro dessa conversa, eu comecei a fazer umas perguntas pra ele. Falei: cara, você segue essa personalidade no seu Instagram? Tal e tal pessoa no TikTok? E eu devo ter falado, em média, 5 a 7 nomes pra cada um. Metade eu acertei. E ele ficou confuso e falou: não, como é que você sabe que eu sigo as pessoas? Porque eu falei: Mas aí também, né? Porque você tá falando, se vestindo. Você segue a Cassiane? Não segue. Provavelmente. Se você seguisse, você seria um fogão. Cara, não vou editar isso não, né? Não pode, tem que deixar isso aqui. É limpo. Eu tô olhando pro cara. Inclusive, que horário deu aí? Não. Não, mas Já só pra saber acabou. uma coisa. Ninguém tá Já acabou. gravando mais. 50? Ó, então 50 podia tocar a música da Cassiane. Que Vou isso? anotar aqui. 50 graus de fogo de... Com 50 É minutos. 500 graus, irmão. É porque a gente multiplica. Ai, E Deus é um Deus de multiplicação. eu odeio Ou geração você não Z, acredita nisso? assim. Eu sou milênio, né? Ah, tá bom. Mas vai, conta a história Mas do ele se cara. vestia. E ele se vestia. Eu falei: cara, você se veste, você se fala igual a eles. E na hora que eu fui ter essa conversa com ele, eu percebi que esses afetos se usando a linguagem que você tá apresentando aqui pra gente, esses afetos se intensificaram pelas ideias que ele tava consumindo. Isso aí tem uma grande... Vamos lá, termina que a gente tem que... Tem muita coisa aí. E que não eram ideias presentes até então e que se tornaram verdades. Entendi. Então não é que eu estou sentindo isso. A afirmação dele veio como eu sou isso. Claro, Então, exatamente. A ideia, ela encontrou um lugar para florescer. O sentimento, ele se tornou arbitrário para ele. Entendi. Então, e deu para perceber que aquilo ali não era só um sentimento dele, mas era claramente uma influência de estímulos de consumo. Eu queria tentar resumir isso aí, e aí veja como meu mundo é complicado, tá? Porque eu vou te falar assim, ó, quando a pessoa diz para mim uma frase do tipo, fulano é homossexual. Ah, ele pode ser pastor? Fulano é bissexual, ele pode tocar no louvor? Eu não consigo responder esta pergunta. Sabe por quê? Porque a expressão fulano é homossexual ou bissexual pode significar 4 coisas diferentes. Eu vou tentar explicar e aí eu vou entrar no teu assunto. Eu vou repetir, pode significar 4 coisas. Então você pode estar falando uma coisa, ela entendeu uma, E você eu tá entendi respondendo outra, e eu estou respondendo uma 4ª. Este é um grave problema de formação de liderança evangélica no Brasil. A gente não sabe
nem do que a gente está falando, ou da complexidade do que a gente está falando. Então, em primeiro lugar, quando você fala fulano é bissexual ou homossexual, você pode estar se referindo às atrações, ok? Então, você pode estar dizendo assim, fulano convive com atrações pelo mesmo sexo, ou por ambos os sexos. Isso é um significado. Segundo, fulano é homossexual. Ele pode estar se referindo à prática da homossexualidade, correto? Que é como a Bíblia fala do assunto. Toda vez que a Bíblia fala do assunto, ela está falando da prática da homossexualidade. É tão assim que em Levítico 18 e 20, a lei de Moisés diz o seguinte, não diz assim, é pecado ser homossexual, não existe na Bíblia. É pecado sentir atração. Ela diz, com homem não te deitarás como se fosse mulher. É a descrição literal de um ato. Uhum. Naquela época, a maneira mais evidente, mais óbvia de dizer, ele está falando de uma prática. Uhum. Então, atração é uma coisa, prática é outra. Terceiro, identidade. Quando você fala fulano é homossexual, você pode estar falando que ele assumiu essa cosmovisão, né? Olha, eu sou o que eu sinto, a homossexualidade para mim não é uma prática, não é um afeto, ela é a minha identidade. É assim que eu me vejo. Isso é a coisa mais importante sobre mim, ok? E por último, é a estética. Fulano é homossexual, você viu o jeito que ele se veste? Então, está falando da estética. Uhum. Então, veja como eu disse, meu mundo é complicado. Porque não é uma coisa monolítica. É uma experiência muito diversa. Existem pessoas que têm atração homossexual e não têm a prática. Existem pessoas que têm atração, têm a prática. Existem pessoas que têm a prática, não se identificam com aquela cosmovisão que a gente explicou. Não necessariamente, porque ela é mais política, ela é mais sofisticada. Tem pessoas que não têm trejeito. Tem a prática, não tem trejeito. Tem trejeito e não tem a prática. Então, quando a gente julga a pessoa pela aparência, nós podemos cometer injustiças. Porque a gente não sabe do que está acontecendo. E é importantíssimo, portanto, entender a diferença dessas coisas. O que é atração, como é que o evangelho se relaciona com a atração, o que é a prática, como é que o evangelho se relaciona com a prática, o que é a identidade, falamos um pouco sobre isso, como é que o evangelho se relaciona, e o que significa a estética dentro deste contexto. Tá? Então, são discussões muito profundas que as pessoas precisam de ajuda. E é bom falar da atração, porque alguns irmãos dizem assim, bom, mas a atração, então, ela não é uma escolha da pessoa? Não, a atração não é uma escolha da pessoa. Eu não consigo escolher, eu já expliquei isso antes. Eu não consigo escolher não ter atrações que podem me levar a pecar. Elas existem. Uhum. Eu não consigo apertar um botão para fazer pará-las de existir. Então, a gente precisa entender que um irmão que tem atração pelo mesmo sexo, ele não optou por ter a atração. Ele vai escolher qual lugar essa atração terá na sua vida. Uhum. Tá? O que é um cristão liberto? O cristão liberto não é aquele que não sente atração que pode levar a pecar. Porque se você usar essa régua para medir, ninguém é liberto. Uhum. Um cristão liberto é aquele cujas atrações, heterossexuais ou homossexuais, deixaram de definir quem ele é e deixaram de definir o que ele faz. Porque ele decidiu amar a Cristo mais do que a si. Uhum. E mais do que a tudo. Então, o parâmetro de que essa pessoa está se tornando um discípulo de Cristo, de que ela está operando num caminho de salvação e de liberdade em Cristo, não é o que ela sente, é qual é a relação dela com aquilo que ela sente. Porque, veja, se ela mudar o que ela sente, não necessariamente ela se torna um discípulo de Cristo. A igreja, ela não é uma fábrica de heterossexuais. A igreja, ela produz um produto. Se a igreja fosse uma indústria... Uma fábrica, boa. Se a igreja fosse uma fábrica, qual produto ela produziria? Discípulos de Cristo. Exatamente, você foi certeiro. Então, olha bem, então imagina que é uma fábrica que só tem um produto. Só que é a exclusividade. A igreja não sabe fazer outra coisa. Toda vez que a igreja tenta fazer outra coisa, como se fosse aquilo que a missão dela, ela se perde. Muito bom. Então, a missão dela é fazer um discípulo de Cristo. A missão da igreja não é criar um heterossexual. A missão da igreja não é criar um casamento.
Então, se a pessoa bate na porta da igreja e fala assim, olha, eu quero virar hétero, olha, eu quero casar, você sabe me casar? Você sabe me fazer virar hétero? A resposta é, você está pedindo carne na padaria. A gente não está na missão de heterossexualizar todo mundo. Ah, mas eu não crio um homem para uma mulher? Eu não tenho dúvida disso. Que a prática da homossexualidade é pecado sempre, por causa da criação de Deus, e eu não estou discutindo isso. O que acontece? O objetivo da igreja é criar um discípulo de Cristo. Não é ir por todo mundo e casar em toda criatura. Não é ir por todo mundo e heterossexualizar em toda criatura. É ir por todo mundo, prega o evangelho e faça um discípulo. O que é um discípulo? O discípulo é aquele que casou? Se eu casar, eu garanto para você que eu sou um discípulo? Não. Se eu sentia A, agora eu sinto B, eu garanto para você que eu me tornei um discípulo? Não. O discípulo é aquele que decidiu amar a Cristo mais do que a si, mais do que a tudo, independente da atração que tenha. Exatamente porque a atração parou de definir. Parou de ser aquilo que mede quem eu sou e o que eu faço. Cristo é aquilo que me satisfaz, que me planifica e que é a base da minha identidade e da minha ética de vida. Portanto, a igreja às vezes foca a heterossexualidade e ela tenta implementar terapias para a pessoa ter atração diferente e esquece que a sua missão é produzir um discípulo de Cristo. Uhum. Isso é uma coisa importantíssima para a igreja. E voltando nessa mesma perspectiva, como é que fica a questão, então, dessa afeição que está inflamada? Porque eu entendo que a afeição, ela não necessita ser extinguida, mas ela pode ser inflamada e desinflamada. A intensidade dela muda. Você fala a inflamar. Vamos lá, me explica melhor o que você quer dizer com inflamada. Quer dizer, a pessoa está sendo muito tentada, é isso? Não, eu acho que é o que a gente conversou, de a pessoa tá e ela inflamar ainda mais com... Não, eu entendo que o extinguir esse desejo, essa tentação, isso não vai acontecer. Isso faz parte. Mas no processo de metanoia, esse desejo ele é ressignificado também, de alguma maneira. O desejo, ele vai pro lugar dele. E como é que eu isso até se queria parece? fazer um parênteses, porque assim, mas fulano, ele viveu, ele tinha atração A, e ele conta o testemunho, agora ele não tem mais atração, ele tem atração B. É mentira? Não, eu não acho que é mentira. Eu não estou dizendo que não é possível. Não, você está falando que não é necessário como única forma. Não é isso que é o medidor que vai garantir que você vai ter vida plena em Cristo. Uhum. Não é isto. Porque se isso não vier, você tem a Cristo, você tem tudo. Uhum. E se você não tem Cristo e tiver isto... Você não tem nada. Você não tem nada. Perfeito. Porque a igreja, ela prega o evangelho. Então, eu não estou garantindo, não vai, tudo é mentira. Não, tem irmãos que falam de diversos depoimentos. A mudança na sexualidade, ela é possível. E é possível até para mundano, tá? É uma longa história isso aí, porque a gente pode falar depois, mas é porque a ideia de fluidez de sexualidade é contemporânea, não é nem da Bíblia. A ideia de que a coisa sexual muda. Então, isso sequer é uma ideia cristã. Isso é uma ideia mundana. Sim. De que você é aberto, né? Você é uma metamorfose. Mas isso é um outro assunto. Então, eu não estou dizendo que não pode acontecer mudança. É o que a gente chama de ampliação dos horizontes afetivos. Ampliação dos horizontes. Né? Então, eu vivi uma vida que eu só ia até aqui. E aquilo se amplia. Uhum. E, de repente, novos relacionamentos acontecem. Isso pode acontecer? Pode. Só que a igreja não tem uma terapia para isso. A Bíblia não tem nenhum texto que ensina a fazer isso. Porque o meu foco não é fazer isso. Meu foco é como é que eu ajudo essa pessoa a ser um discípulo de Cristo, lidando com as suas atrações. Aí você está falando assim, poxa, e aí vai ser ressignificado? Vai ser ressignificado neste aspecto. Ela deixa de ser o ponto central da minha identidade. Eu sou convidado a aprender a não viver de acordo com o que eu sinto. E aí eu vou passar por períodos de muita tentação, de pouca tentação, e eu posso, evidentemente, de acordo com as escolhas que tomo, estar sabotando isso. Mas os héteros também... Tem um mosquito aqui maravilhoso. Os héteros também... Os héteros também passam por isso. Todo mundo pode passar por isso, né? Momentos em que você está lidando com uma realidade, ou culpa sua ou não, José foi tentado, não foi ele que produziu a tentação, a gente olha para José e admira José porque ele correu da mulher do patrão. Ele não produziu aquilo,
Pelo menos no texto está lá. Está vendo a vida dele, a mulher ele vai ter de lidar com aquilo. E aquilo, ele corre porque aquilo o tenta, evidentemente. A gente não celebra a tentação, a gente celebra como ele administrou a tentação. Exatamente. É nesse sentido, de que você vai experimentar diversos momentos difíceis, lidando com as suas carências, com os seus processos, porque a gente está aqui nesse mundo e precisa minimamente diminuir a sabotagem do próprio processo. Então, toda vez que eu, como filho de Deus, me aproximo da imoralidade, eu estou me aproximando de uma coisa incompatível com a minha identidade em Cristo. E isso vai gerar uma tortura, um sofrimento. Porque viver próximo da imoralidade, para o cristão, o que nasceu de novo, é você estar tentando se adaptar à roupa de morto. É como se eu ressuscitei com uma roupa toda podre, tiro a roupa, coloco a nova, e aí eu volto a colocar, mesmo vivo, coloco a roupa de morto. Isso não faz o menor sentido. E é o que você está falando. Talvez essa pessoa está se permitindo ambientes, situações nas quais o que está acontecendo é incompatível com a sua nova identidade em Cristo. Isso vai produzir uma série de ambiguidades e sofrimentos. Perfeito. E o ponto que eu queria chegar é que hoje esses estímulos, eles me tornam mais propenso. Ou você acha que não? Como assim, mais propenso? Culturalmente? Culturalmente. Ah, sim, 100%. agora entendi. Esse é o ponto central do que eu queria vamos chegar. lá. A gente tem alguns dados, né, de que na geração Z a gente tem mais pessoas que se identificam com atração sexual para pessoas do mesmo sexo ou diferentes da fluidez que a gente está falando, do que, por exemplo, na geração millennial, que é a sua. Correto. Então, essa questão cultural, ela impacta. Não, sim, eu não quis dizer isso. Eu concordo. É que, veja, não é eu não acho que a gente chegou num lugar ruim, eu só quero... Só não quero deixar de pegar essa... Não, eu entendi. É que toda vez que a gente tenta explicar, assim, o fenômeno, né, por que ele existe, a gente tem que entender o seguinte, é sempre complexo, é sempre multifatorial. Sempre multifatorial. E a gente também não tem a pretensão de uma conversa de 1 hora e meia, desvendar... Não, claro. É porque, assim, eu vou começar a resposta, eu vou chegar na cultura, mas eu queria começar a resposta da seguinte maneira. A Bíblia, o texto sagrado, ele não carrega nenhuma explicação de natureza biológica, ok? Ele não carrega nenhuma explicação de natureza psicológica, ele não carrega nenhuma explicação de natureza social para dizer por que existe atração pelo mesmo sexo. Ou por que existe a homossexualidade. A Bíblia, ele é um texto teológico. Então, a explicação das Escrituras é teológica. Resumindo, qual é a explicação? Deus nos criou e criou tudo perfeito, homem e mulher, e houve a queda. A queda afetou todas as coisas. Todas as nossas inadequações, as nossas provações, as nossas dificuldades. E também o pecado, seja ele em qual sexualidade for, se origina na queda. Certo. Mas a Bíblia não explica por que a queda nos afetou de maneira irregular. A você de um jeito, a mim de outro, a ela não tem esse problema, eu tenho. A queda não nos afeta da mesma maneira. Muito bom. Cada um é afetado de um jeito. E não tem essa explicação. Então, dito isto, qualquer teoria que queira explicar por que meu filho, que foi criado na igreja, tem atração pelo mesmo sexo. Qualquer teoria, ela não vai encontrar guarida no texto bíblico. Ela vai ser uma teoria de uma outra referência. E aí, ela pode até estar certa. Só que eu não posso tratar essa teoria como se fosse Bíblia. Não é dogma. Não é a verdade do Evangelho. É uma tese que para muitos faz sentido. A gente pode conversar sobre elas? Pode. Mas com entendendo que aqui é um campo relativo. Não é um campo dogmático. E às vezes a gente não faz a diferença. Então o pastor vai lá, ou o professor, e ele começa a explicar a homossexualidade a partir de um campo teórico que não é das Escrituras, como se fosse das Escrituras. Não porque o que ele vai dizer não faz sentido nenhum, é que tem que fazer só a separação. Por exemplo, muita gente vai dizer assim, não, isso é família, isso é pai e mãe. Ah, o fulano é homossexual? O pai não soube criar. Ah, pai é ausente. Para muita gente que teve pai ausente, fala, poxa, é verdade, faz sentido, meu pai... É verdade. Mas essa explicação é das Escrituras? Não. De onde vem? É uma explicação psicanalítica.
que muitos, quer dizer, psicanalítica lá do início, e muita gente abandonou do campo da psicanálise. Então, eu preciso entender, poxa, isso aqui faz sentido? Faz. Isso aqui está errado? Pode ser que não esteja, faz sentido para a vida do fulano. E se ele falar que é isso, eu vou escutar e falar, legal, cara, isso faz parte da sua construção, tá tudo certo. Mas eu não posso tratar essa ideia como a verdade bíblica sobre o assunto. Entendido. Então, quando você fala, é a cultura, você está entendendo? Também é. A cultura é um elemento. Mas ela é um elemento que compõe um complexo. Que tem a ver como fator determinante. Como fator que determina tudo. Mas a cultura é um fator importante no sentido da positivação e da diminuição dos riscos de assumir certos comportamentos e sexualidade. Mas você não diria que ela, olhando o panorama, nos últimos séculos, ela é um dos fatores principais que mostram a diferença no comportamento? A cultura sempre foi um fator de desincentivo ou de incentivo para diversos tipos de ideias, de comportamento, de tendência. Então, sim, ela faz parte desse complexo. Ela é um elemento. Eu poderia resumir em 3 grandes eixos. Existe o eixo biológico, então nós nascemos com características e está tudo certo. Não quer dizer que é genético. Não é isso. Não é isso. Porque dizer que é genética é um reducionismo. É um erro técnico, não é nem um erro teológico, é um erro técnico. Porque sexualidade não é só biologia. Se você jogar no Google, joga aí você, ó. O que é sexualidade segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde? A Organização Mundial da Saúde vai dizer que sexualidade é biológico, psicológico, social, e isso e aquilo. Ela não vai dizer que a sexualidade é fruto de um gene. Ah, mas então não tem gene? Tem. Tem porque todo mundo tem gene, todo mundo tem corpo. E, aliás, hoje em dia são os cristãos que defendem a importância do corpo. Uma vez que a tal da ideologia, da identidade de gênero é a dissociação do corpo entre como eu me sinto e o meu próprio corpo. Então, são os cristãos que hoje dizem assim, não, o corpo importa na definição do sujeito. Portanto, não quer dizer que não tem genética, mas a genética é um eixo. Quer dizer, genética não, o biológico, como eu nasci, a minha estrutura. O segundo eixo é de aprendizado. Aí aprendizado é a família? É. Também. É a cultura? É. Então você está no eixo do aprendizado. São as violências, as negligências, também é aprendizado. O que eu enfrentei de violência, de abuso, ou de proteção, de superproteção. E por último, aí bagunça tudo. E aí termina. Que é o eixo que a gente chama de subjetividade. Por quê? Subjetividade em que sentido? Todo o ser humano é inédito. Quando nasce uma pessoa, não houve ninguém igual ela. Ele é irrepetível. Então, quando o ser humano nasce e ele vai ter de lidar, ele vai elaborar de maneira única tudo o que está acontecendo. Então, se você tirasse o pai da vida de 10 pessoas aos 6 anos, todas elas reagiriam do mesmo jeito? Não. Cada um vai reagir de um jeito. Se você coloca 10 pessoas nesta cultura, elas vão reagir do mesmo jeito? Não. Elas vão elaborar tudo a partir de uma maneira subjetiva. Portanto, a subjetividade nos humilha, porque a gente não consegue criar essas tabelas, entende? De causa e efeito, porque existe uma maneira muito única de elaborar cada fenômeno do aprendizado e da própria herança biológica que nós temos. Muito bom. A gente, no início... Você quer complementar alguma coisa? Não, eu não vou te cortar, manda bala. Não, mas você quer comentar? Não, você já puxou. Voltando, então, para o início da conversa, onde a gente falou sobre a igreja não saber lidar com isso, você trouxe agora que é um assunto muito mais complexo do que aquilo que a gente está acostumado a debater. Você está escutando minha asma? Você deu uma asmática agora, caramba. Pera aí. Você está escutando a minha asma, é uma aspa muito forte. Deu pra escutar minha asma aí? Pareciam aqueles brinquedinhos de apitar, vocês não ouviram? Você escutou de cachorrinho, Caraca, frango. brother. Cara, cria um perfil no Instagram pra sua asma. Devido a ela. Misericórdia. Bom, vamos lá. Eu sou a minha... Brincadeira. Voltando. A gente começou lá no início da conversa a falar sobre a igreja. Você tá... Não é que eu pensei, qual é o seu gênero asmática? Asma sexual. Você me tira o ar, né? Oh, misericórdia. Desculpa. Bom, como a gente tá falando no início da conversa, da igreja não saber lidar, e tudo aquilo que você trouxe
prova em muitos aspectos que essa conversa ela é mais densa, mais profunda e mais complexa. Como você acha que a igreja, então, pode... ou meios que a igreja pode procurar para lidar melhor com esse tipo de pauta? Então, o que você recomendaria para líderes de jovens que estão escutando a gente, líderes de adolescentes, pastores que escutam esse podcast e falam, cara, a minha comunidade ela precisa se preparar mais para isso, não só por um conhecimento, mas porque tem vidas em jogo aí. Então, é algo importante, é necessário e tem muita gente sofrendo por aí. Claro, em primeiro lugar, não é um assunto teórico, não é um assunto somente político, não é um assunto abstrato. São vidas, são pessoas, são irmãos de alguém, filho de alguém, pai de alguém. Uma vez eu conversei com um senhor, ele era pai de um rapaz, ele estava me procurando, porque ele disse assim, olha, eu era instrutor da Marinha e toda vez que eu via que um rapaz era efeminado, eu o torturava, porque eu não suporto esse negócio. O que é crime. Ele falou, o que é crime, né? E ele falou, e ele estava me procurando porque o filho dele havia dito que era homossexual há pouco tempo. Só que agora não é o filho do outro. Só que agora não é. Agora tem nome, é uma pessoa. Né? Tem um rosto. Então, enquanto a sua conversa sobre este assunto é teórica, é abstrata, é muito fácil você falar besteira, você ser insensível, mesmo quando você está com razão teológica, digamos assim, porque é possível falar a verdade e não refletir o evangelho. É possível. É possível citar versículos como quem joga pedra. Isso é possível. Assim como é possível negar a verdade, em nome de uma teologia, de uma graça que não é bíblica. A gente até pode falar sobre isso. Mas o que eu quero começar dizendo é isso. Então, em primeiro lugar, isso é um assunto inevitável, é um assunto que tem de estar na formação, é o campo missionário para onde Deus nos enviou. Se a gente não sabe nada sobre isso, é como se a gente fosse enviado para uma tribo indígena e não soubesse nada sobre o indígena. É nesse nível que eu acho. Então, a pessoa... Um dia eu lembro que eu estava na igreja em Copacabana, Rio de Janeiro, e o cara olhou para mim e falou assim, você acredita, eu tenho um grupo pequeno aqui e veio 2 homossexuais? E ele estava espantado. E eu falei assim, irmão, você está em Copacabana, irmão. Para você achar um hétero aqui, você tem que andar 3 dias. Né? O que eu quero dizer? Ele foi enviado por Deus para um campo missionário, sim ou não? Sim. Porque o campo missionário é só quando eu vou para a África ou para Groenlândia. É quando eu estou aqui num pequeno grupo em São Paulo, em qualquer centro urbano, e eu tenho de lidar com isso. E ele diz assim, mas eu não sei. Eu não faço ideia do que é falar, do que... Então a gente está despreparado para a missão que Deus nos enviou. Então tem a ver com o campo missionário. É inevitável o assunto. Terceiro ponto. A gente vai ter que decidir que igreja nós queremos ser. Tá? Então eu vou pegar... Eu vou explicar. Eu vou pegar a sua primeira pergunta, que eu acabei não respondendo. Quando você começou, você falou de igrejas que iam para os extremos. Eu acabei não falando disso. E aí, vamos lá. Eu preciso decidir que igreja eu quero ser. Existem 2 opções. Existe a opção de você enxergar a relação de igreja e mundo como uma relação inevitável, que a igreja tem de se relacionar com o mundo, mas uma relação tensa. Imaginem 2 pessoas que uma demanda da outra uma coisa que essa outra não pode entregar. Como vai ser essa relação? Tensa, correto? Então imagina que eu demando de você uma coisa que você não pode me entregar. Sim. Só que a gente não pode parar de se relacionar. Uma loucura. Você imagina? Isso é o mundo e a igreja. Porque a igreja está no mundo, ela não pode sair do mundo, ela tem que pregar o evangelho dentro do mundo. Só que o mundo não pede da igreja a convivência respeitosa. Não, o mundo, na prática, pede da igreja a aprovação moral, teológica e social de toda a prática sexual popular. Eu te pergunto, a igreja bíblica pode entregar isso? Não. Não pode. Então, ela tem de escolher entrar numa relação tensa, na qual ela não vai poder virar as costas, porque ela precisa mostrar a graça de Cristo, e ao mesmo tempo ela tem que defender a verdade de Cristo. Essa é a igreja que a gente quer ser? Então a gente precisa de muito entendimento sobre o assunto. Se a gente não quer isso, a gente quer ser uma igreja que diz assim, que entrega. No momento que a igreja entrega a aprovação, nesse nível, ela se desconfigura. Ela dissolve por dentro. Ela vira uma outra coisa. E é mais fácil.
Eu vou falar uma coisa aqui que pode até soar, assim, um pouco pretensioso, mas eu considero igrejas que se chamam afirmativas, inclusivas, nesse sentido, eu considero igrejas covardes. Por quê? Porque elas estão... Você considera uma igreja afirmativa, uma igreja covarde? Porque ela está evitando a atenção. E abraçando uma mentira para... Ela está dizendo assim, não, eu não quero, eu não vou... Não, vamos parar com isso. Esse aqui é muito difícil, esse negócio de, poxa, mas é a graça, a verdade, o amor, mas tem que falar, mas vamos, é mais fácil, vamos fugir. Né? Mas aí que tá, agora vem outra questão. As igrejas ultralegalistas que existem, não igrejas oficialmente, talvez, não está lá no estatuto, mas irmãos ultralegalistas que se acham superiores, porque isso também existe, porque são heterossexuais e que odeiam, como eu acabei de falar do cara que torturava, que provavelmente vem de um background cristão, essa pessoa também é covarde. Porque você elimina a tensão como? Dizendo assim, vá todo mundo pro quinto dos infernos. Acabou meu problema, irmão. Ou vem todo mundo, tá tudo certo, a gente vai, vamos fazer o que é para fazer. Mesmo. Ou então, meu amigo, você é meio não sei o quê, mas vá para o inferno. Eu não quero saber. Isso aí, você não é bem-vindo aqui. A gente não quer lidar com isso. Irmão, eu já vi liderança falar assim, não vai falar sobre isso, que eu não tô afim de lidar com transexual. Mas aí, mano, já pensou? É melhor que não venha. Esse povo também é covarde. É covarde. Então, o que a gente precisa? De coragem de decidir qual é a igreja que a gente quer ser. A gente quer ser a igreja que vai pregar o evangelho na tensão, que é, na verdade, a única forma bíblica. Então, meu amigo, vamos embora entender o máximo possível disso desde a formação. Né? Desde a formação da liderança, com a graça e com a verdade. A Bíblia diz que Jesus era cheio, João 1,14, Jesus era cheio de graça e de verdade. Nunca uma verdade que exclui a graça e nunca uma versão da graça que exclui a verdade. Muito bom. São as duas pernas da teologia equilibrada sobre o assunto, que a gente precisa entender. Agora, sem puxar a sardinha, a gente tem treinamentos e formações online para a liderança, tanto para a liderança como para famílias que estão enfrentando isso dentro de casa. Isso é muito bom. A formação existe, está no Instagram, e se você quiser conhecer, é muito bom. Muito bom. Já foi, né? Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais. Teremos que não. A gente vai ter que marcar uma segunda. Com certeza. Conversa, porque eu queria entrar em vários outros tópicos ainda. E claro. eu queria muito que a gente fosse dentro desse processo da pessoa que chega e como é que a gente recebe ela e estressar isso mais, falar isso mais. Sim. Do processo. A gente ficou muito no conceito, que eu acho que tem o seu principal papel e era o objetivo aqui, abrir a conversa. Hiker, antes da gente terminar, eu só queria que você pudesse falar do seu livro. Vamos falar do livro, que é Dá isso? Esse espaço. Maravilha. Você trouxe uma pilha pra gente? Eu trouxe para dar aos irmãos, mas eu não sabia que tinha tanta gente assim. Né? É porque são muitos irmãos. São muitas pessoas desocupadas, né? Que vieram acabar aqui. Tô brincando, gente. Vocês são maravilhosos, exemplos de devoção ao reino de Deus, tá? Eu acredito muito em vocês, embora não conheça. O que Deus tem a ver com sexo é um resumo da relação do evangelho com a sexualidade. Veja que o livro tem 96 páginas, é pequeno. A pessoa fala, não consigo ler. Veja a miséria do livro, né? 96 páginas você consegue ler. Eles são capítulos diretos, curtos, didáticos, que podem ser usados para discipular alguém, inclusive, com grupo pequeno, que quer tratar do assunto. Não é sobre homossexualidade, ele é sobre sexualidade, de forma geral. Discute a coisa de por que é no casamento. Tem um capítulo que fala sobre atração para o mesmo sexo, mas fala sobre várias questões de tentação, explica um pouco da teologia, da criação, da queda, da redenção, da sexualidade. Então, esse é o livro aí da Thomas Nelson que você encontra. E a nossa formação online, está lá no link da bio do Instagram, frequentemente a gente dá o livro até de graça, para quem entra na formação. Então, me procura lá no Instagram que a gente conversa. Muito bom. Muito bom. E, dando... Você pode entrar aqui. Obrigado. O nosso presente, você trouxe o seu. Esse aqui é o nosso. Como Dunamis Fabric, que é a marca de roupas do Dunamis. Que basicamente tem pode abrir ou não? Pode abrir, abre. Vai que você não gosta. Aí você já fala agora ao vivo. Olha que legal. Cueca! Não.
Você que tá escutando no Spotify, não é uma cueca, Não é uma só cueca, pra deixar é uma bem calcinha. claro. Não, também não. Pelo amor de Deus, David. Pelo amor de Deus. É uma camiseta maravilhosa da Dunamis Escrito Fabric. aqui, é o Movimento Cassiane de Louvor e Adoração. É o endereço da Dunamis Farm. Ó, É. que isso, Que hein? agora você já consegue se encontrar. Que isso. Quando você estiver Que maravilha. lá de Alphaville, Maravilha. descendo no sentido de Muito Curitiba, bom. passar no Vale do Ribeira. É a nossa forma de agradecer pelo seu tempo, por ministrar aqui. Conversa muito boa, muito profunda. Vocês desculpa aí o que É. a Bruna falou de muito, tá? De o quê? Tô brincando. Eu ia pedir desculpa. Né? Eu falei assim, desculpa qualquer coisa que a Bruna tenha dito. Ah, tá. Ele tá pedindo desculpa por você. Peço perdão. Não, tô brincando. Perdão Qualquer também, coisa que eu Bruna. tenha dito não significa o que o Dunamis pensa. O disclaimer. Aquele disclaimer, né? Qualquer comentário Eu desse falei aquilo idiota que eu penso. não é o que oficialmente o Theo Hayashi pensa. Não. Eu ainda tenho a pretensão de na próxima a gente vai ver o David caindo no espírito. Cara, eu era batista, cara, renovado. Ah, renovado? É, renovado. Minha origem é toda essa. Desviei. E aí você desviou. Tô presbiteriano Caramba, agora. Meu Deus. O senhor vai te Predestinado. encontrar ainda. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. David, obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigada. A gente sempre pede pra acabar com uma oração. Então só queria pedir pra você orar Vamos orar. antes da gente encerrar esse episódio. Pai, obrigado por esse tempo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está ouvindo, vendo, com esperança no Evangelho. Tem muita gente sofrendo, angustiado, culpado, infeliz, tremendamente, talvez, perdido, sem chão, pelo que está acontecendo na sua própria vida ou na vida da sua família, nessa área tão complexa. Eu peço que o Senhor dê esperança em Cristo, que o Senhor mostre que Cristo é aquilo que nos planifica e que o Senhor possa dar essa palavra, esperança, alegria no Evangelho, e que o Senhor nos ajude a amar o Senhor mais do que a nós mesmos, mais do que a tudo, que isso transforme a nossa vida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. 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 David, muito obrigado pelo seu tempo. A conversa foi muito boa. E a gente vai ficar por aqui. Semana que vem tem muito mais. A gente... Eu ia falar muito mais, Não, mas já muito mais foi. não. Esse foi já no ano foi. passado, foi 2024. Que dia não tem nada acontecendo agora. Tá tentando ver se tinha alguma coisa Ah, acontecendo. tem, né? Tem? Tem. Nossa, enquanto esse episódio tá saindo, falando de muito mais, já abriu pré-venda da Dunamis Con. Já abriu? Já abriu pré-venda da Dunamis Con. Gente, Se você não mal comprou, você acabou do Numiscon ficando 2024. de fora. O Já convite tem já fica pro 2025. David, dia 10 e Ó. 11 de outubro. Que isso. Estaremos lá. 20 mil pessoas esse ano. Nós estamos Dunamis esperando. Com. Dunamis Con. Numiscon. Que Maravilha. você deveria ter no ano passado, né? Eu Infelizmente. deveria ter ido, né, cara? Mas aí Tá a gente vendo? vai perdoando, Quem né? sabe esse ano. Não, se né? não for, aí já é desfeito. Ah. Deus te abençoe. A gente Deus se te vê semana abençoe. que vem. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.